Então, meu aluno, estamos trabalhando a capacidade processual, capacidade do órgão público. Disse para você que, em regra, só vai a juízo a pessoa. Fundamentação, artigo 7º do Código de Processo Civil, e trouxe uma exceção. O órgão independente, aquele com estatura constitucional, quando estiver devendo as suas prerrogativas institucionais, poderia ir a juízo. Tudo bem? Tranquilo? Bem, e trago ali alguns comentários para você. Vamos dar uma analisada nesses comentários e circundá-lo de informações. Bem, significa, eu boto assim, o órgão público deve possuir estatura constitucional. O que quer dizer isso? Significa dizer que deve ser um órgão da mais alta hierarquia da entidade. Tudo bem? É um órgão que, quando olha para cima, não vê ninguém. Quando olha para baixo, estão todos os outros órgãos. A explicação lógica é, se acima dele tivesse um outro órgão, a decisão deveria dar-se por esse órgão que está acima dele, dentro de uma estrutura hierárquica. Tudo bem? De imediato, vamos avançar. Deve estar na defesa de suas prerrogativas institucionais. Aí eu explico o que isso quer dizer. O órgão público deve estar defendendo suas prerrogativas institucionais, as quais justificaram a sua própria criação enquanto órgão. Então, prerrogativa institucional é a que se destina esse órgão. Se é uma Câmara Municipal, ela se destina à produção legislativa. Tudo bem? Então, vou trazer aqui para você alguns exemplos no caso concreto. É evidente que, numa prova de múltipla escolha, a pergunta se daria da forma que já foi trabalhado. Em regra, órgão pode ir a juízo? Não. Quando pode ir? Quando possuir estatura constitucional e defendendo suas prerrogativas institucionais. Ponto. Agora, aqui nós estamos trabalhando todo tipo de curso, né? Hoje nós temos, dentro da área fiscal, prova discursiva de administrativo, nós temos prova discursiva de administrativo, em muitos outros concursos, delegado de Polícia Civil, hoje muito comum. Há quem diga que delegado da Polícia Federal também vai surgir. E áreas de tribunais também já estamos encontrando algumas provas com discursiva de direito administrativo. Tudo bem? Então vamos trazer aqui um caso concreto. Câmara de Vereadores, órgão legislativo do município, tendo um carro com motorista que um dia atropela alguém. Bem, esse é o fato. Então, a Câmara Vereador tem um carro, e esse carro, evidente, para sair tem que ter motorista, e atropela alguém. E aí, se essa pessoa que foi atropelada propõe uma ação em face do município, essa ação está certa ou está errada? A pergunta é, essa pessoa poderia mover uma ação em face da Câmara Municipal ou deve propor uma ação em face do município? Uma vez que Câmara... Você tem que entender o contexto, né? Uma vez que a Câmara de Vereadores é um órgão de estatura constitucional, ou seja, é um órgão que está lá na lei orgânica, ainda que a lei orgânica não seja propriamente, né, surge por decorrência do poder constituinte derivado. Ela não surge. A lei orgânica é uma lei diferenciada dentro do município, não é uma Constituição propriamente dita. Tudo bem? Mas, ainda assim, quando você olha para a Câmara Municipal dentro do Legislativo, ela é um órgão independente. Acima dela, não existe nenhum outro dentro da estrutura do Poder Legislativo. A pergunta é, por esse fato de ela ser o órgão de maior estrutura dentro de um poder, ela poderia ser acionada, a ação poderia se dar em face da Câmara de Vereadores? Bem, num primeiro momento foi cumprido o primeiro requisito. Agora, o segundo requisito, ele não estaria cumprido, uma vez que dirigir automóvel não tem nada a ver com as prerrogativas institucionais de uma Câmara de Vereadores. Razão pela qual, se os dois requisitos não forem cumpridos, a ação vai ter que ser movida em face da pessoa. E quem é a pessoa? É o município. Então é dessa forma que você tem que visualizar. E aí, se essa pessoa que foi atropelada propõe uma ação em face do município, essa ação está certa ou errada? Está certa, porque a regra é a regra geral. No caso concreto, se o município alegar ilegitimidade passiva, ele estaria errado. Ou seja, se a ação é proposta em face do município, o município diz, não sou eu que tenho que responder. Ou seja, existe aí uma ilegitimidade passiva. Eu não sou legalmente a pessoa incumbida
de responder por esse ato. O município estaria errado nessa alegação. Tudo bem? Agora, um outro exemplo. A Câmara, por ser órgão de cúpula, foi cumprido o primeiro requisito. Aqui eu venho explicando, né? No entanto, não foi cumprido o segundo requisito da exceção, porque não está ali na defesa de suas prerrogativas institucionais. A Câmara foi criada para legislar, eventualmente para investigar, né? Nós temos aí o caso da CPI. Tudo bem? Agora vamos trabalhar um segundo exemplo. Imagine uma CPI, tudo bem? Na verdade, a CPI é um órgão, tranquilo? É um órgão com estatura constitucional. Está previsto na Constituição as prerrogativas da CPI. Ainda que atrelada ao Poder Legislativo, é um órgão com estatura constitucional. Existe uma independência da CPI em relação olhando para o Legislativo Federal, em relação ao Congresso, em relação à Câmara, em relação ao Senado. Então, imagine uma CPI. Na verdade, é um órgão que está dentro de outro órgão, um órgão de cúpula, que é o órgão legislativo. Essa CPI foi criada para investigar determinado assunto e aí, no meio da investigação, alguma autoridade, algum particular, coloca um óbice ilegal para a investigação da CPI. Bem, a CPI tem de investigar, tem previsão constitucional, está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Ainda que seja um órgão do Legislativo, a CPI não subordina a ninguém, podendo ser considerada órgão de cúpula, tendo em vista a autonomia constitucional dada à CPI. Então, a CPI, ela já cumpriu o primeiro requisito, é um órgão de estatura constitucional e ela está sofrendo um óbice no seu poder de investigação dado pela própria Constituição. Ou seja, está sofrendo um óbice nas suas prerrogativas institucionais. Tudo bem? Criada aí por uma autoridade qualquer. Bem, a pergunta é, a CPI poderia ser titular de um mandato, poderia propor um mandato de segurança? Então vamos analisar. Se a CPI quiser transpor aquele óbice através de seu presidente, evidente que ela tem que ser representada, né, ou apresentada, né, através de uma pessoa, e vai ser o presidente, a CPI impetra mandato de segurança, né, ou seja, pode fazer isso? Claro que pode, porque CPI é órgão constitucional, tem autonomia, não está subordinada hierarquicamente a nenhum outro órgão, e está buscando defender suas prerrogativas institucionais. Então, eu acho que ficou claro para você, nos dois exemplos trabalhados, quando que um órgão pode ir a juízo, quando o órgão não pode ir a juízo e qual é a regra? A regra é a pessoa ir a juízo. Tudo bem? Tranquilo? Bem, só para a gente não ficar no mundo das ideias, eu trago aqui o artigo 58 da Constituição, vou lê-lo para você, trouxe, grifei alguns pontos extremamente interessantes sobre a CPI e a gente avança no tema. Tranquilo? Bem, então vamos lá. O curso é honesto, eu não posso simplesmente mencionar sem trazer para você o dispositivo legal que trata do tema. Artigo 58 da Constituição da República Federativa do Brasil. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias. Você sabe que existe a CPI que está ali em caráter permanente, e existe a CPI que são criadas para tratar de temas específicos, são as CPIs temporárias. Tudo bem? Bem, constituída na forma e com atribuições previstas no regimento interno ou no ato de que resultar de sua criação. Então, perceba que a CPI permanente, no regimento interno, já menciona a sua necessidade de coexistir junto com as casas legislativas. E a CPI criada, eventualmente, no ato de criação, evidente que ali vai estar delineadas as suas atribuições. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, tudo bem? Vamos avançar. Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas, olha que interessante, tem CPI da Câmara, tem CPI do Senado e tem CPI do Congresso, conjunta ou separadamente. E quem é que vai requerer a formação de uma CPI para investigar um caso concreto? 1/3 dos membros da casa respectiva, tudo bem? Perceba que não existe CPI genérica, CPI apura fato certo e determinado, tudo bem?
existe ali na CPI evidente temporária, ela vai trabalhar evidente cumprindo prazos. Sendo suas conclusões, se for o caso, ela não vai mover a ação penal, né, encaminhadas ao Ministério Público, e esse vai promover a responsabilidade civil ou criminal. Então, o titular da ação judicial não vai ser a CPI, vai ser o Ministério Público. Então, o relatório da CPI, havendo responsabilização, vai ser encaminhado ao Ministério Público para promover a responsabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Bem, avançando. Capacidade agora, o que nós vamos trabalhar é a capacidade processual. Tudo bem? Então vamos lá. Cabe observar que a lei pode conferir capacidade judiciária ao órgão público. Em comparação, bem, ainda estamos na capacidade judiciária, na capacidade processual. Então vamos lá. Trouxe aqui só para a gente não ficar limitado, né, ao órgão público, à exceção do órgão público. Você pode imaginar o seguinte: em regra, quem tem capacidade é a pessoa. E trouxe para você a exceção, que é o órgão público. Para você não se limitar na exceção do órgão público, evidente que na sua prova cai direito civil também, então trouxe para você aqui outros entes despersonalizados que possuem capacidade judiciária, mas capacidade conferida pela lei, né? Aí eu trago para você, em comparação, nós temos alguns entes despersonalizados com capacidade judiciária. Você tem o espólio e o condomínio. Tudo bem? Tranquilo? Bem, existe uma outra previsão acerca de capacidade de órgãos públicos que eu não posso deixar de mencionar para você, uma vez que a finalidade é trabalhar na amplitude maior que o nosso direito nos oferece. O Código de Defesa do Consumidor, ele faz menção à possibilidade de um órgão ir a juízo se estiver defendendo, por exemplo, o consumidor. Tudo bem? Então, o órgão criado com essa finalidade poderia ir a juízo na defesa de consumidores. Isso está previsto no artigo 82, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que eu trago aqui para você, e vamos fazer a leitura rapidamente para nós podermos avançarmos no tema. Artigo 82. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente. Aí ele coloca, olha, a entidade, e grifei para você, e os órgãos, ou seja, ele está falando de capacidade judiciária, de capacidade processual. Então, os órgãos da administração direta e indireta, ainda que não possua personalidade jurídica, ou seja, ele usou órgão com acepção que nós trabalhamos. Órgão não possui personalidade jurídica, especificamente destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código. Quais são os interesses protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor? Seria os direitos do consumidor. Então, o órgão criado com essa finalidade poderia, sim, ir a juízo a fim de defender os consumidores. É evidente que é uma legitimidade concorrente, porque o consumidor, é evidente que ele também pode ingressar com essa ação judicial. Então, nós trabalhamos a capacidade na doutrina e jurisprudência do órgão com estatura constitucional, fiz relação com você ao espólio e condomínio, Código Civil, e agora estou falando da capacidade processual do órgão no Código de Defesa do Consumidor, artigo 82, inciso 3º. Tudo bem? Tranquilo? Bem, então agora nós vamos tratar do novo tema, que seria a capacidade contratual dos órgãos públicos. Na próxima aula a gente avança. Um abraço e até a próxima.